E falar de Jacarepaguá é falar um pouco da minha história. Eu nasci aqui, né? Eu nasci na maternidade que ficava ali na estrada do Mato Alto, onde próximo hoje da Leroy Merlin, né? Tinha uma maternidade ali, então eu nasci ali. Então, falar de Jacarepaguá sempre vai ser um prazer. Espero poder contribuir, né, um pouco, né, falando da história de Jacarepaguá para que nós possamos entender, né, a fundação espiritual desse lugar. E assim a gente poder combater um bom combate. Percebo que tem algumas coisas que não mudam. Anos aqui em Jacarepaguá, no Tanque, na Taquara, em alguns lugares. E não só isso, algumas igrejas também não avançam. A gente vê as igrejas adjacências crescendo, mas não funciona aqui. Isso me deixou curioso. Eu quero saber um pouquinho da fundação de Jacarepaguá. Como que isso surgiu? O que levou Jacarepaguá para começar? Nos conta um pouquinho da história de Jacarepaguá, por favor. Pastor, a Bíblia fala que a árvore a gente conhece pelos frutos, né? E verdadeiramente, para que a gente possa entender o que acontece hoje, a gente precisa voltar um pouco na história e exatamente nos fundamentos de Jacarepaguá. Jacarepaguá é um dos bairros mais antigos da cidade do Rio de Janeiro. Jacarepaguá teve início apenas 2 anos depois da fundação da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1565. Jacarepaguá surgiu, as terras de Jacarepaguá foram doadas pelo então governador a 2 pessoas em 1567. Então, toda essa baixada de Jacarepaguá ela tem uma história muito unida à cidade do Rio de Janeiro. E Jacarepaguá foi sempre visto como uma área agrícola, né? Jacarepaguá foi o lugar dos grandes engenhos. Então, Jacarepaguá tem uma história escravagista muito grande. As pessoas às vezes passam por Jacarepaguá, como o senhor falou do Tanque. Por que nome Tanque? Né? Por que bairro do Tanque? O que significa ser bairro do Tanque? No passado, os tropeiros passavam, né, por ali com as suas tropas, os burros, levando as suas cargas. Por quê? Cascadura era o ponto central, é onde a rede ferroviária chegou e era o lugar onde se ligava a zona oeste e a zona norte ao centro da cidade, porque nós não tínhamos saída de Jacarepaguá, nós tínhamos trilhas. Então as tropas passavam ali naquele espaço ali do Tanque, aquela área ali, o Largo do Tanque, onde tem hoje um mercado, onde tem a igreja. Exatamente, ali tinha-se os tanques, que eram os lugares onde os animais bebiam água. Então se faziam as paradas, dava a água aos animais e consequentemente dava progresso à sua jornada até Cascadura, que era onde tinha a estação ferroviária. Então, Jacarepaguá tem muito essa história, né, dos engenhos, tá? A gente tem aqui uma estrada chamada Engenho d'Água. Por quê? Porque aqui havia um local chamado Engenho d'Água. Ali havia um grande engenho que abrangia toda aquela área do Anil, Garradene Azul, e as pessoas passam por um lugar muito interessante, contornando, saindo da freguesia, indo no sentido da Barra, passa-se debaixo da linha amarela, né, para pegar Ayrton Senna. Mas se você, porventura, quiser voltar para a freguesia, você tem que contornar um morro que tem ali, né, que fica entre a Cidade de Deus e Gardenia Azul. E naquele morro tem uma construção antiga, que poucas pessoas sabem que construção é aquela. Aquela construção, na realidade, era a sede da fazenda do Engenho d'Água. Então, assim, tem toda essa história. E tem o Engenho Velho, na Taquara, que tem a estrada do Engenho Velho, que ali era a área do Engenho Velho, né? Na Taquara também tinha o Engenho Novo, que é onde hoje está localizado o subbairro da colônia de Jacarepaguá, né? Então, Jacarepaguá era essa área grandiosa dos engenhos de açúcar, de fubá, né? E tudo uma mão de obra escravagista, tá? Então, Jacarepaguá foi colocado dentro dessa perspectiva. Ou seja, é um lugar que tinha muito escravo, tinha em barões, tem em casa que tem escravo trabalhando. E aonde tem, porque eu quero focar na parte espiritual, porque eu sei que a Jacarepaguá tem história linda, mas eu quero focar na parte espiritual, porque a influência desses escravos, eu quero falar sobre isso aí. Então eu quero falar também acerca de pessoas que foram trazidas para povoar Jacarepaguá. Tem como nos falar sobre esse povo que foram trazidos para povoar Jacarepaguá primeiro?
A parte espiritual, pastor, eu creio que está ligado fortemente a 3 projetos, né? Que foram projetos sanitários, tá? No segunda metade do século XX, a cidade de Janeiro estava passando por grandes transformações. A cidade estava evoluindo e as pessoas com posses, elas estavam migrando para a Zona Sul, né? Comprando as suas residências na Zona Sul. Sendo que a cidade passava por um processo, né? Uma crise sanitária. Nós tínhamos, né, infestação de malária, nós tínhamos febre amarela, nós tínhamos a tuberculose batendo forte, né? E tudo isso. E os governos começaram, além dessas crises sanitárias, nós tínhamos as crises sociais, né? Aquelas favelas, né? As infestações das favelas na Zona Sul, nós tínhamos o que eles chamavam os subversivos, as pessoas que, né, os bêbados, enfim, toda essa galera toda. E o que acontece? Os governos começaram a procurar um determinado lugar onde pudesse segregar essas pessoas, né? E encontrar em Jacarepaguá esse lugar ideal, né? E nesse encontro de Jacarepaguá, esse lugar ideal, começa-se um projeto chamado Colônia Juliano Moreira, que na realidade não tinha esse nome antes, chamava-se, se eu não me engano, Manicômio para Homens. Depois de vários anos que ela recebeu o nome de Colônia Juliano, de Colônia Juliano Moreira. O local da Colônia Juliano Moreira, como eu falei antes, era o lugar do Engenho Novo, né? E ali, esse sanitarista, Juliano Moreira, ele leva um projeto ao governo federal para que pudesse desapropriar aquela área. Deixa eu ter uma noção, o tamanho da Colônia Juliano Moreira é o tamanho de Copacabana. A área geográfica é o tamanho de Copacabana. Então, ele leva uma proposta de desapropriação daquelas terras para estabelecer esse projeto, tá? E quando ele vai fazer o seu discurso para poder impressionar o governo a respeito dessa desapropriação, que seria legal, viável, né, naquele momento, ele fala o seguinte para o governo: se o senhor desapropriar aquele lugar, eu trarei para cá todas as pessoas que desagradam a sociedade. Então não era um projeto para doentes mentais, era um projeto de segregação social. Por anos ela sobreviveu, por mais de 50 anos, acho que, se eu não me engano, ela sobreviveu por 80 anos, né? E essa instituição foi criada e pasmem, ali tem histórias de pessoas, porque os projetos dos hospitais colônias, eles tinha como objetivo a internação compulsória. Obrigado. Então era uma internação obrigatória. Você deixava de ter a sua identificação civil e você passava a ter uma matrícula. Quando você entrava para esses hospitais, você não saía mais. Esses hospitais eram hospitais, né, que funcionavam como uma certa prisão, tá? Então, prisão dos malucos, ou de pessoas que não agradam. Malucos entre aspas, porque nós temos histórias da Colônia Juliano Moreira de pessoas da alta sociedade que internaram suas filhas na casa dos seus 17 a 20 anos, na Colônia Juliano Moreira, simplesmente pelo fato de estarem grávidas. E a sociedade não poderia saber. Né? Então tivemos na Colônia Juliano Moreira pessoas influentes, né? Ali dentro da sociedade da época, nós tivemos internado na Colônia Juliano Moreira um poeta do Rio de Janeiro, um homem negro chamado Lima Barreto. Lima Barreto, ele foi diagnosticado com doença mental, foi internado ali, e até num dos seus livros ele relata, né, as coisas que se passaram ali. Ali foi lugar de experiências, lugares de desenvolvimento de novas técnicas de tratamentos mentais. Tá? Tanto é que hoje tem lá o Museu Bispo do Rosário. O Bispo do Rosário foi um dos internos da Colônia Juliano Moreira, um ex-boxeador em que as pessoas não conseguiram dominá-lo fisicamente, então perceberam que colocando ele em lugar isolado, e ele começou a produzir algumas peças de artes, né? E ele acabou ficando conhecido como um artista plástico. Tá? E, enfim, tivemos tudo isso.
além da colônia Juliano Moreira, chegava na sociedade da época, né, uma doença chamada lepra. E quando a lepra, né, se estabelece no mundo afora, encontraram-se aonde, né, um lugar para se montar um leprosário, Jacarepaguá, que é Curupaiti. o Hospital Colônia Curupaiti. Né? Eu tenho um relato aqui muito interessante, né, de um senhor que chegou no Curupaiti, se eu não me engano, aos seus 19 anos. E o relato é o seguinte: o médico me olhou dos pés à cabeça com olhos cheios de dor, lembrando Cândido Bezerra. Ele fecha os seus olhos enquanto busca na memória aquela tarde de 1962. Logo recorda-se um prédio na rua São Cristóvão. O médico em silêncio, envelope branco lacrado, era a lepra chegando. Com apenas 21 anos, forte e sem nenhum problema aparente. Ele foi aposentado, depois levado para o Hospital Curupaiti, em Jacarepaguá, onde recebeu a matrícula 5.508 e lá ele ficou até hoje. Essa matéria é de 2015, pastor. E esse senhor estava com 70 e poucos anos, se não me engano, 74 anos nessa época. E ali eles eram internados compulsoriamente e ficavam ali. Então, eu acredito, né, e que isso contribuiu muito para a área espiritual de Jacarepaguá. E além disso, nós temos ainda um outro projeto, que é um projeto de colônia habitacional, que foi feito em Jacarepaguá, que hoje se tornou um bairro que a gente conhece muito como Cidade de Deus. Cidade de Deus foi criado, se eu não me engano, no ano de 1965, por aí. Em 1964, começou-se os trabalhos de preparação da área para um projeto habitacional, né, popular. Por quê? Porque a Zona Sul estava infestada de favelas, o que nós falamos hoje de favelas, né, comunidades. E havia uma comunidade muito grande em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E ali alcançando o Leblon havia uma outra favela chamada Praia do Pinto, não sei se o senhor já ouviu falar. E em 1964 começou os trabalhos de fundação da Cidade de Deus. Em 1965, final de 1965, se eu não me engano, houve uma grande enchente na cidade do Rio de Janeiro. E as casas não estavam prontas na Cidade de Deus. E mesmo assim, em função da enchente que acometeu a cidade, muitas pessoas foram compulsoriamente tiradas dos lugares em que estavam e transferidas para a Cidade de Deus. Tá? Alguns anos depois, o nosso governo da cidade do Rio de Janeiro intencionando tirar a população da Zona Sul, né, a população pobre da Zona Sul, e espalhar não só para a Cidade de Deus, mas colocar em outras áreas da cidade do Rio de Janeiro. Ele, na véspera de transferir o pessoal dessa comunidade chamada Favela do Pinto, no Leblon, na véspera, por uma causa que ninguém consegue explicar até hoje, a favela pega fogo. Eu, particularmente, conheci uma pessoa na Cidade de Deus, numa época, um senhor, há uns 15 anos atrás, e ele contando a história, e ele falava que ele, aos 12 anos de idade, ele diz que uma das cenas que ele não consegue esquecer na vida dele é que ele nunca viu, porque os caminhões pipa que foram direcionados para o local para apagar a água, ele disse que nunca viu água pegar fogo, e onde jogavam a água dos caminhões pipa, o fogo se propagava. Então, até hoje, não se fala nisso, mas até hoje não se explicaram a causa daquele incêndio, né? E se foi um incêndio ocasional ou um incêndio criminoso. E tudo indica que foi criminoso. Aquelas pessoas foram pegas, colocadas em caminhões basculantes e mandadas para a Cidade de Deus. Algumas foram para Vila Kennedy, né? Vila Aliança, né? Mas para cá veio a maior parte para a Cidade de Deus, dentro de uma área que ainda estava em construção. Não ainda. Não. Então entendo eu que provavelmente essas pessoas chegando
com as suas emoções feridas, amaldiçoando a terra a qual estava chegando, abriram uma legalidade imensa no mundo espiritual. Ou seja, estão descontentes, tirando do lugar dele para colocar no lugar que eles não estão querendo e que está em construção, e a dor, a mágoa, foi para amaldiçoar o lugar em si. Então, imagina a pessoa que não é louco, mas está lá na colônia. O cara que não é lepra, está lá como um lepra. O cara que não quer mudar aqui, mudou para cá forçadamente e ainda perdeu tudo que tem no fogo, que não é fogo, que não é água, que era para ser água, é fogo. Então, imagina a dor dessas pessoas. E além do que isso, vocês são escravos. Tudo isso, eu creio que contribuiu maciçamente para a construção histórica e espiritual desse bairro. Então a gente vê que esse bairro é um bairro excelente, é um bairro muito bonito, bonito, lindo, né? A gente tem pontos turísticos aqui em Jacarepaguá que as pessoas não conhecem, que precisam ser conhecidos. As pessoas, por exemplo, a gente tem ali a Igreja da Pena, aqui na freguesia, né? E que poucas pessoas usam daquele lugar. Tem um teleférico, um plano inclinado ali, que você pode ir lá, ter uma vista maravilhosa, né? Então as pessoas falam muito da pedra da Igreja da Pena. O nome daquele morro é Pedra do Galo, que as pessoas não sabem, né? A igreja foi construída em cima da Pedra do Galo, né? Então tem todo um fundo histórico. Entretanto, tem todo um fundo espiritual que faz com que, né, a área não se evolua espiritualmente, tá? E eu creio que para que a gente possa ter um resultado espiritual, né, dentro da nossa perspectiva, a gente precisa entender contra quem nós estamos lutando. Pastor Maxwell, uma das coisas que eu percebo também é que a gente quer entrar para podermos orar, para mudar a história de Jacarepaguá. E eu sei que muitos líderes religiosos já fizeram no passado. Só que o que acontece é que a árvore não é sustentada pelos galos, nem pelo tronco, é pela sua raiz. Por isso a gente está fazendo essa entrevista para que quem vai entrar conosco nessa oração, nessa batalha, entenda a raiz da situação. Porque eu lembro o que Josué falou lá quando destruiu, arruinou Jericó. Sobre a reconstrução de Jericó, que vai acontecer no início e no final. E nós vamos entrar numa guerra agora que podemos ter retaliação, mas temos que entender para neutralizar primeiro as forças malignas. Então, primeiro também que a gente vai fazer é a questão de perdão pelas almas que foram trazidas para esse lugar, que amaldiçoam esse lugar. Para que nós confessamos esse erro cometido pelo governo, por alguém, por baronesas que dominaram, que escravizaram. Depois pedir perdão, após confessar, pedir perdão, e depois vamos conhecer os poderes que estão atuando, porque ao liberar a palavra no ar, há um poder que atua, há uma potestade, principados e poderes que estão atuando para nos confrontar. Mas para confrontar é por entender essa história, porque se alguém orando vê uma manifestação, vai se referir ao que estamos falando. Então, para mim, vale a pena essa história que nós contamos agora. Mas, porque eu vejo pessoas que amam a freguesia em Jacarepaguá, mas vai para outro lugar. Então, o que a gente está fazendo agora, você que está nos ouvindo, pastor Maxwell nos trouxe essa história que nós temos isso aí. Mas, pastor, me fala uma coisa acerca dessa questão. Você me falou, ainda conversando sobre a questão da árvore, porque você faz a extensão da árvore, a extensão da sua raiz. Então, a gente quer arraizar um mundo espiritual agora, porque a gente quer arrancar para podermos se reconstruir. Então, me explica o que você falou aí, me explica de novo essa questão, por favor. Pastor, a Bíblia fala que há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de edificar e há tempo de derrubar. E eu entendo que no mundo espiritual, a gente, para edificar, a gente antes precisa derrubar. Porque existem poderes estabelecidos sobre essa região que precisa ser derrubados. Esse projeto nosso, esse projeto de oração, de intercessão que nós estamos estabelecendo, eu entendo que é uma semente a qual nós estamos lançando. E nós falamos lá dentro a respeito dessa questão, como eu trabalho com o meio ambiente, nós falamos a respeito de fundamentos, né? E todo fundamento de uma árvore,
quando a gente olha para uma copa de uma árvore, você tem que entender que a raiz daquela árvore é proporcional àquela copa. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a extensão da raiz daquela árvore, ela alcança todo o espaço em que aquela copa da árvore está alcançando. Então, nós precisamos, como igreja, nos estabelecer como uma árvore bem edificada, bem enraizada, para que a nossa copa possa ganhar espaço maior. Então, quanto mais nós soubermos a respeito da história do lugar onde nós estamos, nós vamos conseguir um resultado melhor, né? Precisamos edificar a igreja, precisamos despertar a igreja, que hoje a gente tem sobre Jacarepaguá uma influência espiritual muito forte, tá? Mas não é impenetrável. Até porque o senhor usou o exemplo aqui de Jericó. Jericó era forte, mas não era impenetrável, né? Parecia impenetrável, mas não era impenetrável. Então, assim, por quê? Porque quem está conosco, o Senhor que está conosco, Ele é o Deus da guerra, sabe? E eu entendo que se nós, como igreja, nos enraizarmos, né, grandiosamente, nós vamos ter uma copa de cobertura muito maior e uma frutificação muito mais abundante. Mas uma coisa, pastor Maxwell, porque a pessoa que vai entrar na intercessão tem que entender isso aí. Não é uma brincadeira. Não. Porque muito cristão hoje não sabe o que é jejum, o que é oração, o que é se consagrar. Porque a pessoa está em jejum, mas quer fazer sexo. Quer em jejum, quer ver televisão, ver qualquer tipo de coisa na televisão. Quer entrar em oração para interceder, para entrar como intercessor, para ficar na brecha e quer curtir. Não. Porque é uma guerra espiritual que vamos entrar. E é fácil hoje para você ser cristão light. Mas quem quer mergulhar tem que compreender isso aí. Então, nessa caminhada que vamos entrar agora, a pessoa tem que entender que é uma batalha espiritual, não física, não social. Porque o pessoal diz de falar de avivamento. Avivamento vem, quando é avivamento, vai ter conversão aonde quem é dono de um motel quer fechar. Quem é dono de boteca quer fechar. Porque há uma salvação acontecendo. Então, eu creio que esse projeto vai gerar muitas mudanças na nossa comunidade. Mas quem vai entrar, tem que entrar em cabeça para participar. Me fala uma coisa, porque eu venho da Nigéria. E eu sei muita coisa espiritual que me choca aqui, pessoa que não leva a sério. E manda uma mensagem para essa pessoa que vão participar na intercessão, para que a pessoa se conscientizar do que estamos entrando. Não é para amedrontar, mas para conscientizar. Porque não é oba-oba, é questão de compreender. E o que nós planejamos para fazer, a pessoa tem que entrar sabendo onde está entrando. Pastor, nós como igreja, nós precisamos entender que a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, né? E Ele vai cumprir através das nossas vidas. E nós precisamos nos posicionar, quando o senhor fala de jejum, de oração. Outro dia, falando com uma pessoa, e falando a respeito de jejum, eu perguntei a ela, você jejua passando por um processo complicado que ela estava? As pessoas nos procuram como pastores, né? Muitas das vezes, e a gente quer inserir a pessoa no processo de solução. Eu não quero entrar para solucionar o problema da pessoa, eu quero inseri-la no processo de solução. Não, ele chega e fala assim, pastor, ora por mim. Eu falo, não, sim, eu oro contigo, né? A minha situação é essa, então vamos jejuar, né? Então, 3 dias na água. Não, pastor, não consigo isso. Não, mas parece que o problema é seu, a situação é sua. Então, conversando com a pessoa, falei, você jejua? Ela falou, jejuo todos os dias. Eu falei, é melhor do que eu. Aí, opa, encontrei, é melhor do que eu. Mas tu jejua como? Não, eu jejuo de 12:00 às 3. Foi o que eu falei. É igual quando eu cheguei aqui no Brasil, a pessoa tem jejum, mas toda hora, cafezinho. Exatamente. Jejum é isso aí. Exatamente. Aí a gente vê a situação de Jonathan, né? Quando Saul estabelece um jejum no meio da guerra, e Jonathan não escuta o que o pai falou. A Bíblia diz que Jonathan chega cansado e encontra na relva um pouco de mel, ele coloca a ponta da espada, coloca na boca, e ele ali já tinha sido sobre ele
sentença de morte sobre a vida dele, porque ele quebrou uma palavra estabelecida pelo rei de um jejum que o exército precisava estabelecer. Nós não levamos a sério isso? A igreja hoje não leva a sério isso? A igreja, outro dia, uma outra ovelha, conversando com outra ovelha, eu falei com ela assim, falando de jejum, eu falei, tá, você está em jejum, mas eu não aguento, pastor, não vai afetar esse jejum. Quando dá fome, você faz o quê? Ela falou, como? Eu falei, Por isso que não come, cresce. você come, quando dá fome, você come. Ela falou, mas pastor, quando dá fome? Quando dá fome, é o teu corpo falando para você, tá na hora de orar, tá na hora de interceder, tá na hora de buscar, tá na hora de buscar revestimento, porque a nossa força vem do Senhor. E nós que vamos começar esse projeto, nós precisamos entender que estamos entrando numa guerra, numa batalha. Nós precisamos entender que estamos lutando contra forças espirituais grandiosas. Nós precisamos entender que tudo isso que eu falei, tá? Agora, nós estamos em 2023, em 2019, 2017, começou-se um projeto residencial na colônia do Minha Casa e Minha Vida. Nas fundações da construção dos prédios, encontrado, pastor, pasme, um cemitério clandestino de crianças, que não se sabe a identificação daquelas crianças, não se sabe filho de quem que era, se era filho dos internos, se era filho dos internos com funcionários, não se sabe, entendeu? E ali tinha um cemitério clandestino. Há pouco tempo atrás foi encontrado um cemitério clandestino aqui, uma rua acima aqui da gente, da nossa igreja aqui, entendeu? Com um certo número de moçada, entendeu? Tudo isso fruto, não da colônia, mas isso aqui perto, nós sabemos que é fruto, né, de cultos pagãos, entendeu? Então tudo isso tem uma influência muito grande sobre a nossa área. E com certeza os espíritos das trevas não estão satisfeitos conosco. E nós precisamos entender que nós precisamos ser revestidos do poder de Deus, porque nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra, sabe? Precisamos aprender a cobrir nossa família, cobrir nossa casa, porque vai haver tentativa de retaliação, entendeu? Porque, na verdade, pastor Maxwell, o que eu percebo é que essas pessoas que morreram sem querer morrer, que mataram, eles usaram essas vidas para atrair poderes para tomar conta, para dominar. Ofertas, né, pastor? Ofereceram. Aí se ofereceram tanto escravo, tanto uma criança, tanto esse sangue, estão clamando. E é para atrair a presença do mal que foram usados. Só que muitos não entendem isso porque não sabem o que é o mundo espiritual. Então, a minha oração é que nos conscientizamos, porque talvez temos que gravar outro vídeo para explicar mais a história de Gabriel, mas eu quero que nós focamos na parte espiritual. Por que as coisas não progridem? Por que não avança? Por que não desenvolve? Imagina você estar desfrutando do suor dos outros. Pessoas que morreram aqui sem cometer nenhum crime. E você chegar aqui para começar a curtir. Então, primeiro nós limpamos, nós arrancamos, nós pedimos perdão e consertar para que não possa fluir. E eu creio que a partir daí vai haver mudança. Você quer falar mais alguma coisa para falar com o pessoal? Para finalizar, uma palavra assim para... Pastor, a palavra final que eu quero deixar para nós que vamos participar dessa intercessão é o que a Bíblia nos ensina. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, né? E a gente precisa estar revestido da armadura do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos a última fronteira nessa guerra. Nós somos o ponto de resistência da humanidade à igreja. A igreja precisa entender que nós somos, né, o que a Bíblia chama de sebe, nós somos a cerca em volta da humanidade, sabe? E a gente precisa repreender esses espíritos malignos, nós precisamos tomar o território que é nosso. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, todos os que nela habitam. Então nós precisamos resgatar essas pessoas para debaixo da mão potente do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus que nos guarda por detrás e por diante. A Bíblia diz que Ele sobre nós Ele tem a sua mão. Nós precisamos crer nisso e avançarmos, porque com certeza prevaleceremos. A Bíblia fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E sabe o que ela fala mais? Com nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Eu espero viver, pastor, para ver a recompensa dos ímpios, sabe?
Não falo isso com resignação com o intuito de estar me vingando, não. Eu falo isso em função do que a palavra de Deus diz, sabe? E se a palavra do Senhor diz, eu creio. Hoje nós podemos mudar a história de Jacarepaguá, nós podemos mudar a história da freguesia, ampliar para Jacarepaguá tudo e mudar a história dessa cidade. Por que não dizer a história da nossa nação? Pastor Maxwell, obrigado por essa entrevista, por compartilhar o teu conhecimento que você está nos compartilhando. E Deus nos convocou para que nós queremos abraçar essa causa, esse projeto, esse algo, para que nós mudamos a história de Jacarepaguá. E não só isso, sabe? Quando eu vejo hoje pessoas que têm medo de repreender demônio, porque eu lembro, você ora pelo traficante, é liberto, o traficante respeitava, mas hoje não, o pessoal apanha, os religiosos apanhando dos traficantes, porque a pessoa não vê a unção de Deus, mas o que vai trazer a unção é jejum, é oração, é autoridade espiritual. Vamos invocar o Senhor e a violência não vai dominar Jacarepaguá. O mal não vai controlar Jacarepaguá. Eu quero contar cada pessoa nesse projeto que vai orar conosco. Se cada hora temos 10 a 15 pessoas intercedendo, vai ser power. Então, convoca você que está conosco, não deixar de estar abraçado nesse projeto e vai ser bênção. Então, muito obrigado, pastor Maxwell, por essa experiência, por essa história que você nos compartilhou, porque eu sei que muitos não sabem nem um décimo do que você nos compartilhou. E ainda até mais para nós para depois que vamos saber mais. Eu só queria focar na parte espiritual para a pessoa ficar sabendo de Jacarepaguá. Ainda vai saindo quando eu lembrei uma coisa que é importante. Porque primeiro vídeo foi uma bênção, eu sei que abençoou muita gente. Sendo uma coisa que me chama a atenção também, são as entradas para Jacarepaguá. Temos Catonho, Grajaú, Barra, não sei. Essas entradas, porque eu percebo que algumas das pessoas fazem trabalho nessas entradas. O que você pode nos contar sobre acerca das entradas para Jacarepaguá? Pastor, como a gente falou no outro vídeo, né, anterior, um dos pontos principais de chegada e saída de Jacarepaguá no passado era ainda pela trilhas, né, e chegando até Cascadura. A evolução da cidade foi trazendo, né, a construção da Grajaú-Jacarepaguá, já na década de 50, né, a Grajaú-Jacarepaguá, depois veio a duplicação dela, né, depois nós tivemos as saídas pela onde passa hoje o Rio das Pedras, que é a estrada de Jacarepaguá, né? E depois a antiga Via 11, que hoje é chamado Ayrton Senna, estrada Ayrton Senna, né? Que essas eram as principais. Tá? Depois surgiu a Catonho e, por último, agora a linha amarela, né? E essas entradas, se a gente parar para observar, né, essas entradas de Jacarepaguá, na sua grande maioria, elas passam por áreas de população de baixa renda. Né? Desocupando gente também. Exatamente. Né? Ela passa por essas áreas. Quando não há o processo de desocupação, há o processo de abandono do governo, onde há a ocupação irregular. Né? Haja visto que as pessoas que moram depois do Rio das Pedras, antes de chegar à Barra, elas têm dificuldade de sair dali. Ali tem um gargalo terrível, porque a própria comunidade do Rio das Pedras afunilou toda aquela saída ali. Né? E tudo isso faz de Jacarepaguá um lugar que promove o seu crescimento. Isso tem um lado bom, promove o seu crescimento, né? Promove o desenvolvimento das coisas aqui. Né? O que a gente percebe é que esse crescimento é muito lento. Né? É muito lento. Haja visto que nós temos o crescimento da Barra e do Recreio extraordinário, né? E já está muitos anos luz na nossa frente. Se você for na Barra, você tem, não sei, vamos contar aí por baixo, sei lá, uma dúzia de shoppings. Né? Nós temos um shopping importante que surgiu agora, né? Um outro segundo surgindo na Taquara. Nem os shoppings aqui eles conseguiam progredir, né? E as pessoas não percebem
que não é uma ação de marketing, né? É uma ação espiritual sobre a área. Você falando sobre isso aí, até tem 2 shoppings que estão falidos, literalmente. Literalmente. Exatamente. Porque quando eu surgi, era algo para ser para bombar. Os 2 estão capengando, tá difícil. A pessoa abre loja, fecha a loja, abre loja, fecha a loja. A pessoa está até implorando, você não paga nada, só paga condomínio de IPTU. Exatamente. Aí por quê? E se olhar a colocação desses shoppings, tem o que é na subida da Gabinal, ele está num lugar estratégico. Agora, a construção do shopping, ela se deu em cima, não só do shopping, mas o próprio bosque, ela se deu em cima de uma disputa territorial muito grande, né, entre o proprietário do terreno, que era a antiga Dirija, né, e o governo do estado. Entendeu? Então, tudo isso, toda essa luta, todas essas brigas, né, eu entendo que interfere no mundo espiritual de uma forma tremenda. Até na Olimpíada que teve agora, arrancaram gente lá perto do Rio 2. Exatamente. Não tiraram o Rio 2. Não tiraram só os pobres que estão lá. Exatamente. Lá perto da Cruz. E tiraram para levar para onde? Para a colônia. E aí o senhor faz uma avaliação dessa troca, né? A questão da justiça nessa troca. Não há justiça. E não pagar dinheiro certo, não. Não há justiça, não há remuneração, não há um empenho, né, em fazer com que essas pessoas sejam, né, de uma forma justa, recompensadas. Não há nada disso. Né? É só nós primeiro. Exatamente. Porque eu lembro que lá na Olimpíada, vamos só tirar os pobres de lá. E não de um lugar melhor. Não. De um lugar pior. Porque tem que melhorar. Você tem anos de vida lá, a sua vida está lá, e tirar você de lá, não te pagar direito. Era mais morar em Curicica, perto de lá. Até a evolução de Jacarepaguá, ela é complicada, né? Porque para a Olimpíada houve o Parque Olímpico, né? Mas a criação do Parque Olímpico tirou-se de Jacarepaguá algo importante, que era o autódromo. Entendeu? Quer dizer, que trazia que no passado chegou a trazer um investimento turístico muito grande para a cidade e que se perdeu para a cidade de São Paulo, que era a corrida de Fórmula 1 que acontecia no Rio de Janeiro, se perdeu para a cidade de São Paulo, né? E que não acontece. Eu não sei, o senhor sabia que existe um voo que faz, se eu não me engano, aeroporto de Jacarepaguá, Guarulhos? Não sabia. Pois é verdade, existe. Não num Boeing, né? Mas se eu não me engano num Cessna, mas que sai de segunda a sexta-feira, se eu não me engano, são 8 voos por semana, que poucas pessoas conhecem. De Jacarepaguá, poucas pessoas conhecem, mas as pessoas da Barra sabem. Até aeroporto de Jacarepaguá, só Jacarepaguá que usa. Exatamente. E ele é de Jacarepaguá, no aeroporto da Barra. Meu Deus do céu. É complicado. O autódromo era de Jacarepaguá, a Vila Olímpica da Barra. Sabe, por isso você tem que entender essa parte espiritual. A gente não está gravando só para brincar, não. Eu quero você compreender que a gente está entrando numa batalha espiritual. Eu sei que vai ter retraso, vai ter. Mas para construir a ponte Rio-Niterói, muitos morreram e hoje eles vão tradegar em cima dessa ponte. Para o lugar ser colonizado, alguns perderam até no Egito, quando saiu por direto para a Terra Prometida. Pessoas morreram no deserto, mas hoje estão lá na Terra Prometida. Alguém tem que cabecear, e como o pastor Marcos falou no outro vídeo, que não passe de nós, dessa geração. Sabe, Deus nos chama para que nós podemos fazer alguma mudança. E eu quero participar disso aí. E você? E você vai recuar? Não, é por nossos filhos, nossos netos, bisnetos que a gente está falando. E se nós olhamos para o pastor Maxwell, me dói com potência de Jacarepaguá ilimitado. Me dói passar no tanque, ver tudo aquilo lá falido lá. Até aquele negócio de construção que um jogador famoso construiu lá para fazer negócio de construção, em matéria de construção, fechado há anos. Você vê as igrejas também não conseguem terminar a sua construção. As suas construções, o que está acontecendo? Aí você, cara, tudo não está parado. Aí você vem para a freguesia, graças ao pastor Machado, desde que nós chegamos aqui na freguesia, eu lembro, o primeiro terreno que nós compramos, trouxe a luz para Jacarepaguá, não é para orgulhar, mas compramos o terreno num lugar estratégico
E daí aquele começa a mudar a freguesia. E eu creio que foi o poder de oração. Você vai lembrar que a gente era tudo bem, tudo escuro, tudo apagado. A gente tem que sair correndo para poder fechar as coisas. E de repente, com oração, começa a mudar a rua inteira. Mas hoje, vai estar estagnado de novo em alguns lados. É porque na nossa chegada aqui, né, pastor? Não sei se o senhor lembra, a lei de urbanização mudou. Mudou. Porque, exatamente, nós entramos no processo de oração pela mudança da localidade. O senhor lembra dos acidentes que tinha na esquina de Estrada do Guanubi com Estrada dos Três Rios? Às vezes nós fazendo o culto, a gente escutava a rebatida dos carros. Socorrer pessoas. Parávamos o culto para socorrer pessoas. E nós entramos num processo de oração tão intenso, né, que foi mudado, foi feito obras de prevenção ali na área. Então, tudo isso eu entendo que é em função da oração. A oração, primeiro, ela mexe com o mundo espiritual e depois vai reverberar no mundo físico. Nós precisamos entender que nós não podemos partir do mundo físico para o mundo espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Aleluia. Nós não somos seres humanos querendo viver uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais, Aleluia. sabe? Então, nós não somos alma... nós não somos corpo, alma e espírito, nós somos espírito, alma e corpo. Então nós precisamos entender que nós entrarmos nas regiões celestiais, nós mudarmos nas regiões celestiais, nós vamos ter resultado na região terrena. Pastor Marcos, você está falando que eu estou lembrando, para fazer jejum de 40 e 50 dias. Um dia a freguesia num comboio de carro, dia orando à noite. Verdade. A gente vai fazer isso ainda. Vamos fazer isso aí, vamos unir de novo, porque mudou a história, quer dizer, a igreja saía em comboio e em azeite, ungindo, orando, o pessoal não entendia, levantando a mão, repreendendo. Você imagina quantas pessoas ficavam na frente aqui para prostituir? Hoje só tem uma pessoa só que está existindo, que vai se converter. Deus vai nos honrar, vem conosco, vem com o pacto da paz. Deus vai mudar a nossa história. Vamos cobrir todo mundo, todos os pastores com oração. E vai ser uma bênção. E isso, sabe, me gera a memória da resposta de oração a cada clamor que a gente fazia. E que a gente começa a ver o fruto hoje. E vamos voltar a orar de novo. Amém. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Quer falar mais alguma coisa, pastor? Não, pastor. Não. Então, obrigado, então. Que Deus abençoe. Eu só queria fazer dessas entradas. E essa entrada aqui, a gente tem que repreender todo o poder que entra, porque vão trazer as coisas ruins, droga, arma, vão trazer essa entrada, vamos repreender, para que o Senhor coloque os seus anjos para impedir a entrada de coisas ruins para esse bairro, porque Jacarepaguá é do Senhor. Aleluia. Nós fazemos pacto de paz, pacto da paz sobre Jacarepaguá, e que assim seja. Jesus. Mais uma Amém. vez, obrigado. Satisfação é minha, pastor. Amém. Amém. Paz. Abençoe. Tchau, tchau.